Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica da Yahvé, aula 31. Iniciamos então o estudo do capítulo 14. Amém? Bom, irmãos, nas últimas aulas nós vimos sobre a grande tribulação. Nós estudamos em detalhes o capítulo 12, o capítulo 13 de Apocalipse. E esses dois capítulos, como nós vimos, são capítulos que tratam especificamente da grande tribulação, apresentando ali os seus personagens. Amém? O dragão, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, a mulher que é Israel. Amém? Usamos todos os argumentos ali para explanar a nossa aula e verificamos ali todas as informações a respeito das características e do ambiente do período da grande tribulação. Bom, na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 14 e o capítulo 14 também vai tratar dos momentos da grande tribulação. Mas eu coloco para vocês que vai se tratar de dois momentos. Amém? Capítulo 14 nós podemos dividir em duas partes. Em uma parte ele vai falar de um ambiente em um momento da grande tribulação, e na outra parte ele vai falar de um outro momento da grande tribulação. Por isso que essa aula aqui, sobre o capítulo 14, nós vamos dividir em duas aulas. Amém? Bom, na aula de hoje, é esse tema que você está vendo aí, o Cântico dos 144 mil. Ou seja, mais uma vez, então, nós vamos trazer à tona a respeito dos 144 mil, e tem coisas muito interessantes para nós vermos na aula de hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, para nós iniciarmos mais uma aula? Amém? Fala com Deus. O Senhor está aqui. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença. Te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, eu sempre falo que o Senhor é aquele que nos concede vida. Se nós estamos aqui vendo esta aula, escutando a tua voz e aprendendo a tua palavra, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e o Senhor nos colocou aqui. Por isso eu te glorifico, Senhor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Pai, por nos conservar e nos ajudar a permanecer na tua presença. Dirige esta aula conforme a tua vontade, Espírito Santo, e encha-nos de sabedoria e da tua paz e da tua presença. É o que eu peço ao Senhor e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos iniciar então esta aula 31. Vamos entender um pouco este tema aí, o Cântico dos 144 mil. É a primeira parte aí do livro do capítulo 14 de Apocalipse. Amém? Vamos lá. Bom, esta pergunta que eu coloco aqui para vocês, irmãos. O que nós vamos estudar aqui nesse capítulo 14? Como vai ser a divisão desse estudo? E eu coloco isso porque é interessante nós dividirmos para ficar claro algumas questões. Como eu falei lá nos inícios das aulas, nas primeiras aulas, o livro do Apocalipse ele não é um livro cronológico que vai acontecendo tudo bonitinho assim, um capítulo atrás do outro de forma linear. Não, nós dentro de um estudo como nós estamos fazendo aqui, nós temos que nos contextualizar e trazer através de uma visão histórica, que é a nossa linha de raciocínio, a cronologia dos fatos. Amém? Então nós precisamos realmente colocar em ordem o capítulo 14 para fazer sentido o estudo desse capítulo. Amém? Mas de fato, o que nós vamos estudar aqui dentro deste capítulo 14? Amém? Bom, o capítulo 14, como eu falei agora na introdução para vocês, vai tratar de duas visões. Amém? Vamos a elas então. A aula 31, que é a aula de hoje do Apocalipse do capítulo 14, do versículo de 1 a 5. Amém? E Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 20, aula 32. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar desses 5 primeiros versículos, que é uma visão. E na aula que vem, nós vamos tratar dos demais versículos, que é a nossa segunda visão. Amém? Então, nós temos uma divisão aí, nós temos duas visões dentro do capítulo 14 de Apocalipse, tá? Bom, na aula de hoje, então, nessa primeira visão que nós vamos ver, nós vamos falar, então, do final da restauração espiritual dos 144 mil. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que os 144 mil é o remanescente judaico? A aula 17, irmão, se eu não me engano, o estudo sobre o primeiro e o segundo grupo. Esta aula vai esclarecer muito bem essa questão dos 144 mil. Então eu sempre reforço, se você não assistiu a aula 17 do primeiro e segundo grupo, assista lá que você vai compreender melhor esses 144 mil. E se você já assistiu, você vai entender os pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Amém? E na segunda visão, na aula que vem, nós vamos falar do primeiro anúncio do Armagedon. Bom, nessa segunda visão eu deixo para a aula que vem, tá?
dentro de uma cronologia, então, irmãos, quando que estas visões vão acontecer dentro de uma linha de tempo? Bom, a aula de hoje aqui, o Apocalipse 14, de 1 a 5, vai acontecer no final da grande tribulação. E na aula que vem, essa segunda visão, o primeiro anúncio do Margedon, vai acontecer durante a transição. Lembra-se que os 7 anos da grande tribulação é dividida em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio, rompimento do anticristo com Israel, inicia-se a segunda parte, os segundos 3 anos e meio. Amém? Essa segunda visão aqui, Apocalipse 14, de 6 a 20, vai acontecer exatamente nessa transição, da primeira para a segunda parte da grande tribulação. Tá ok? Conseguiram visualizar então a cronologia de Apocalipse 14? Amém? Bom, irmãos, então pegue comigo a palavra do Senhor, Apocalipse 14, então, do versículo de 1 a 5. Vamos entender esta primeira visão, então, esses acontecimentos que vão acontecer no final da grande tribulação. Tá bom? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém? Então, palavras preciosas e palavras muito impactantes aqui nesses 5 primeiros versículos, falando do remanescente de Israel, dos 144.000. Amém? Aqui, irmãos, não está falando da igreja, né? Como eu falei para vocês do primeiro e segundo grupo. Essa sessão de Apocalipse está falando dos remanescentes, está falando dos 144.000. Amém? Mas vamos entender aqui, ponto a ponto, esses 5 versículos aqui de Apocalipse 14. Vamos lá. Bom, e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Bom, para entendermos melhor essa sessão aqui, irmãos, nós devemos compreender o processo, então, da restauração e tratamento de Deus para com Israel. Tá bom? Bom, dentro desse processo, então, que eu coloco para vocês, existe um início desse processo, o início da restauração, existe o desenvolvimento desta restauração e o final desta restauração. Como eu falei em aulas anteriores para vocês, a restauração de Israel, o tratamento de Deus para com Israel é uma profecia, é uma promessa, ela vai acontecer. Amém? Dentro de uma cronologia, dentro de uma linha de tempo, nós precisamos então colocar quando é que essa restauração, esse tratamento começa, quando que ele se desenvolve e quando que ele chega ao final. Amém? Vamos colocar isso aqui então. Bom, dentro desses 2 acontecimentos, o arrebatamento e a grande tribulação. Tá bom? Nenhum desses 2 iniciou-se ainda em nossos dias. Amém? Nós estamos aqui, então o arrebatamento não aconteceu. Então, antes do arrebatamento acontecer, será iniciada essa restauração. Bom, então, de fato, o início exato nós não sabemos. Assim como nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, o início exato, a plenitude do tempo do início desse tratamento de Deus com Israel, nós não sabemos. Nós não sabemos quando é que Deus vai começar a separar os 144.000. Nós não sabemos quando é que Deus vai começar a selá-los. Mas nós sabemos que esse processo vai se iniciar em algum momento antes do arrebatamento da igreja. Amém? Então, o capítulo 7 do Apocalipse, como nós estudamos em aulas anteriores, deixa muito clara essa questão. Os remanescentes de Israel vão ser separados e selados antes do arrebatamento durante um período definido por Deus, tá bom? Desta forma, então, é impossível saber quem serão e quando começará esse processo, tá ok? Bom,
O arrebatamento então aconteceu. Quando ele acontece, então se começa o desenvolvimento desse tratamento. Começa esse tratamento exclusivo de Deus para com Israel, porque a igreja não está mais aqui. A igreja, quando é arrebatada, a atenção volta-se para Israel. Então lembra-se lá da aparência do arcanjo Miguel no capítulo 12. Demonstra realmente que Israel passa então a ser o centro das atenções após o arrebatamento da igreja. Tá ok? Então, no capítulo 12 que nós estudamos, nós sabemos então que os 144 mil não vão ser arrebatados. O tratamento de Deus com Israel, que nós caracterizamos ali a mulher, tá? Acontece na terra. Inclusive um tratamento do deserto, no deserto, como nós vimos lá no capítulo 14. Lembra? Na segunda parte da grande tribulação, quando o anticristo ele demonstra quem ele realmente é, ele tira a sua máscara, amém? Deus ele pega os remanescentes e leva para o deserto para finalizar o tratamento ali, amém? E aqui nesse capítulo 14 está falando nada mais, nada menos do que este final desse tratamento, o final dessa restauração. E se nós estamos falando que, dentro de uma cronologia, esta primeira sessão do capítulo 14 está falando do final da grande tribulação, então logicamente então, que o final desse processo será exatamente lá no final da grande tribulação, tá bom? Aqui no capítulo 14. Aqui a restauração está no seu clímax, está no seu ponto mais elevado, tá? O remanescente então está em conexão íntima com o Cordeiro, a quem reconheceram e se voltaram durante o amargo tempo da grande tribulação, conforme fora predito pelo profeta Zacarias. Lembra-se lá, eu sempre falo para vocês, leiam lá depois o livro do profeta Zacarias, principalmente o capítulo 12 e 13. Ali ele está falando desse tratamento, ali ele está falando dessa restauração de Deus para com Israel. Zacarias 12 e 10 diz exatamente isso. Amém? Bom, irmãos, tudo isso estou colocando para vocês, para ficar claro, porque nós sabemos que no final da grande tribulação, quando chegar ao final dessa restauração de Deus para com Israel, vai se iniciar o milênio. Amém? O milênio, Jesus Cristo vai reinar durante 1000 anos. Tá bom? E eu vou colocar umas características um pouquinho mais para frente aqui para nós, mas é interessante que ao final desse tratamento de Deus para com Israel, para com esses 144 mil, vai se iniciar o milênio. Tá ok? Amém? Bom, nós devemos entender aqui, irmãos, que a expressão estar diante do Cordeiro não deve ser entendido de forma literal, mas sim espiritual, pois o texto fala de comunhão espiritual entre os 144 mil e o Messias. Amém? Que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Bom, nós vimos ali em aulas anteriores também que existem duas marcas, dois selos, né? A marca da besta, eu estou falando nesse período de grande tribulação, amém? A marca da besta, o selo da besta, né, que nós colocamos na aula passada, tá? E o selo do Deus vivo, amém? Então tem dois selos aí acontecendo durante a grande tribulação. A marca da besta, né, o selo da besta, moradores da terra que aceitaram então adorar o anticristo. Essas pessoas que aceitaram o governo do anticristo e automaticamente se prostrar diante do anticristo, eles recebem então esse selo da besta. Aí eles têm autorização para comprar e vender. Mas existe os 144 mil, irmãos, que não aceitaram a marca da besta, mas foram selados pelo selo do Deus vivo. É por isso que esses remanescentes serão perseguidos. E todos aqueles que não aceitarem ao anticristo. Existem aqui as pessoas também que não serão dos 144 mil, mas não vão adorar o anticristo, vão se manter firmes. Amém? Essas pessoas vão se juntar com a igreja naquele dia. Mas não são 144 mil. 144 mil são realmente das tribos de Israel separadas, conforme nós vimos no capítulo 7. Tá? Mas eu coloco essas duas realidades aqui, que existem essas duas marcas acontecendo. As pessoas que rejeitaram a Deus e aceitaram a marca da besta, o selo da besta, e as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e, consequentemente, o seu selo. Amém? Bom, nós vimos aqui, então, quem aceitou a marca da besta tem as suas consequências, não tem, eles conseguem, então, comprar e vender, mas, consequentemente, também, eles vão automaticamente participar da segunda morte, eles vão ter uma condenação eterna.
Durante 7 anos eles vão comprar e vender, vão estar bem. Mas, depois disso, irmãos, eles vão ter uma condenação eterna. Não vale a pena a marca da besta. Não vale a pena o selo do anticristo. Isto é engano. Amém? Mas, aqueles que aceitaram o selo de Deus, que foram selados por Deus, têm as suas consequências também eternas. Olha comigo. Eles não poderão comprar, eles vão passar apuros durante esses 7 anos da grande tribulação. É verdade. Mas depois disso, ao contrário dos moradores da terra que aceitaram o anticristo, que vão sofrer eternamente no inferno, aqueles que receberam o selo do Deus vivo vão ter uma comunhão eterna com Deus. Comunhão, irmãos, eterna. Assim como a igreja. Amém? Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui nessa questão aqui, desses 144 mil, carregar consigo este selo de Deus, né, escrito o nome dele, isso demonstra selo. Indica então propriedade, indica relacionamento íntimo entre Deus e os 144 mil. E as colunas, como nós vimos lá nos estudos das igrejas, lembra? Se eu não me engano, a igreja de Filadélfia, quando nós falamos das colunas, ali o rei normalmente ele escrevia todos os seus feitos, tudo aquilo que ele conquistava, ele gravava nas suas colunas, amém? Em construções, para ficar isto notório, gravado, amém? Eram monumentos de glorificação ao rei, ao monarca que a levantava, que a erigia, e sobre elas eram escritos os grandes feitos deste monarca, deste rei. Então, deste modo, verificamos aqui que esses remanescentes foi uma conquista de Deus, pois o nome do Pai está escrito nele. Amém? Então, o fato do nome de Deus estar escrito nos 144 mil demonstra: estes remanescentes foi salvo por Deus. Esses remanescentes foram preservados por Deus. Esses remanescentes venceram por causa do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Para que ficasse notório, para que ficasse claro. Amém? Então, basicamente, essa seção aqui de Apocalipse, que traziam na fronte escrito o nome dele e de seu pai, demonstra, primeiro, que essas pessoas não aceitaram o anticristo, mas receberam o selo de Deus e vão poder ter comunhão eterna. E segundo ponto é que estas pessoas foram conquistadas por Deus. Foram salvas pelo Cordeiro. Tá ok? Amém? Vamos lá. E ouviu uma voz do céu. Então essa expressão é bastante interessante também, porque aqui nós temos uma informação. No versículo 1 que nós lemos agora de pouco, João ele contempla os 144 mil na terra, inclusive o termo ali Monte Sião. Aqui no versículo 2, João ouve uma voz que procede do céu. Amém? Nós devemos lembrar que esta visão de João acontece após a grande tribulação, ou seja, no final da grande tribulação e início do milênio. Amém? Desta forma, precisamos visualizar essa interpretação dos 144 mil na Terra para compreendermos melhor a posição desses remanescentes após o milênio. Tá ok? Porque, irmãos, se nós estamos falando que o milênio ele vai se iniciar assim que a grande tribulação começar, então esta visão de João tem que estar muito clara. Se o João está vendo os remanescentes na Terra, amém? E Jesus Cristo voltará com a sua igreja para iniciar o milênio, então o milênio, Jesus ele vai realmente iniciar esse milênio na terra. Amém? Promessa que nós vimos na aula passada, uma promessa que Deus fez a Davi, que o reino dele não se apartaria, mas seria eterno. Essa promessa se cumpre no milênio. Então Jesus Cristo ele vai iniciar o milênio e isso vai ficar claro quando nós formos estudar o milênio. Nós vamos estudar o milênio com calma ainda, irmãos. Amém? Nós teremos uma sessão só para estudar o milênio. Estou adiantando algumas questões aqui para ficar claro esse estudo do capítulo 14. Então, os remanescentes foram conquistados por Deus aqui na terra, e esta visão que o João está tendo é os remanescentes na terra e Jesus Cristo vindo com a sua igreja no céu para se iniciar o milênio. Amém? E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Bom, esse texto aqui nos remete a uma pergunta. Como é que então que os 144 mil cantavam esse cântico, se nós estamos falando que eles estão na terra e não no céu? Quem está no céu é a igreja, voltando com Cristo para reinar no milênio. Os 144 mil vão se encontrar com Cristo no Monte Sião, aqui na terra. Então, se nós estamos afirmando, amém, que os 144 mil estão na terra e não nos céus, como é que eles cantavam um cântico nos céus? Vamos entender isso aqui.
Bom, devemos entender que os cânticos, os louvores, como entoados na terra, mas entrando na presença de Deus. Amém? Então essa expressão aqui não quer dizer que os 144.000 estão de fato nos céus, louvando a Deus presencialmente lá. Mas quer dizer que os louvores, que o cântico desses 144.000 penetram, acessam o céu. Amém? E segundo ponto aqui é que este cântico ele é acompanhado pelo céu. Pois o cântico era dos 144.000, nós verificamos aqui nessa sessão também que João ouve voz de arpistas, que vinha do céu. Então nós verificamos aqui que os remanescentes cantavam na terra, e os louvores do céu, através das vozes dos arpistas, se juntavam ao cântico dos 144.000, entoando assim um louvor completo a Deus. Tá ok? Tá respondida essa pergunta então? Amém? Bom, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados na terra. Então temos uma informação aqui, que o cântico que os 144.000 entoavam na terra a Deus, ninguém podia cantar esse cântico e ninguém podia sequer aprender a cantar esse cântico. Somente os 144.000. Por quê? O porquê que esse cântico só poderia ser entoado por eles, irmãos? Bom, a alegria e o louvor que brotam de um coração redimido é uma experiência que só pode ser descrita por aquele que já experimentou. Então esse é o primeiro ponto. E isso arremete a nós também. Às vezes o mundo, irmãos, ele quer nos perguntar, eles querem entender como é que o povo de Deus consegue cantar no meio da crise? Como é que o povo de Deus consegue adorar a Deus no meio de problemas? Quem é este povo que se sente saciado e satisfeito quando muitas pessoas não estão satisfeitas? Isso só pode ser respondido, irmãos, por aqueles que percebem, que sentem a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo. Por mais que nós venhamos a pregar a palavra, por mais que nós venhamos a falar que Jesus Cristo salva e que Ele é bom e que de fato isso tem que ser pregado, mas a experiência, esse sentir a presença de Deus, só pode ser vividos por aqueles que sentiram a remissão, por aqueles que sentiram a conversão, o abraço de Jesus Cristo. E se a pessoa não sentiu isso, você pode falar, essa pessoa nunca vai entender esse cântico, ela nunca vai conseguir compreender quão agradável é cantar isso a Deus, porque elas não sentiram isso. Então isso remete a uma realidade a nós. Quando nós falamos que este cântico, essa vitória, só poderia ser cantada pelos 144.000, é porque você só pode cantar algo que você viveu, que você sentiu, uma vitória que você conquistou. Isto remete a nós, porque muitas pessoas não vão entender o nosso louvor a Deus, porque não aceitaram a Cristo e não sabem o que é isso. Eles não vão poder aprender o nosso cântico, a não ser que eles se convertam a Deus. Amém? Mas aqui, os 144.000 cantavam um cântico que nem a igreja nos céus podia cantar, nem os anjos podiam cantar. Vamos entender isso aqui. Os 144.000 sentiram os momentos, então, irmãos, de profunda angústia e desespero da grande tribulação. A igreja não sentiu isso. Os anjos não sentiram isso. Eles sentiram a angústia e o desespero de participar deste período terrível da grande tribulação. Deste modo, então, somente aqueles que sentiram esses anos terríveis se mantiveram firmes, não negaram a sua fé, amém? Que não era fácil eles se manter firme, eles não olhar para o lado, eles não fazer igual a mulher de Ló fez, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não, eles permaneceram olhando para o alto, para frente, para o Cordeiro, para Jesus Cristo, do meio de uma crise tremenda, amém? Eles se manteram firmes até contemplar o Senhor face a face. É por isso que somente eles poderão cantar esse cântico. Eles sentiram na pele, eles sentiram essa vitória. Eles conquistaram isso através do sangue do Cordeiro. Então, é justo então que eles saibam cantar esse cântico e não nós. Porque a igreja não vai participar da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Mas esses 144.000 vão. E vão passar muitas vezes por perseguição. Mas vão vencer. E essa vitória é a causa desse cântico deles. Por isso, somente eles poderão cantar esse cântico. Está explicado, irmãos? Amém? Caso tenha alguma dúvida nessa questão aqui,
Deixa nos comentários para mim, por favor. Bom, aqueles que foram comprados da terra. Então existe um contraste aqui entre a declaração e quando nós estudamos lá a declaração de Apocalipse 5:9. O que diz Apocalipse 5:9? Porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens, olha a expressão agora, de toda tribo, língua, povo e nação. O que isso nos remete? Ao todo mundo, todas as nações, sem distinção de pessoas. Amém? É os nossos dias hoje. A salvação é para todos, não importa a nacionalidade. Jesus morreu por todos os povos, por todas as línguas e por todas as nações. Amém? E aqui nessa sessão de capítulo Apocalipse 14, nós temos uma expressão também de compra, mas uma expressão diferente. Aqueles que foram comprados da terra. Amém? Capítulo 5:9 de Apocalipse engloba todo mundo. Aqui nessa sessão se limita à terra. E como nós vimos, terra significa Israel. Então aqui é uma alusão clara aos 144 mil. Aqueles que foram comprados de Israel. Aqueles que foram comprados das tribos de Israel. Como nós verificamos no capítulo 7. Amém? Então, aqui nós temos então em Apocalipse 5:9 a identificação da igreja, do primeiro grupo. E aqui em Apocalipse 14 nós temos a identificação então do segundo grupo, Israel. Por esses termos aqui. Tribo, língua, povo e nação engloba os gentios e todas as terras. Então é a igreja. Terra, especificamente Israel. Tá ok? Verificamos aqui então que Cristo comprou através do seu sangue todos aqueles que o aceitaram como seu único Senhor e Salvador, não importando a sua origem. Então a igreja se encaixa aqui como eu expliquei para vocês. Segundo grupo, então, o termo terra aqui é uma designação a Israel, como nós falamos em aulas passadas. Nessa sessão, Cristo comprou então os remanescentes das tribos de Israel para receberem tratamento durante a grande tribulação. Tá explicado? Tá ok? Então os dois grupos entoam cânticos de vitória e louvor. Amém? Nos dois grupos. Seja lá em Apocalipse 5, nós verificamos esse cântico aqui, lá 5:11. Tá? Amém? Se você ler lá Apocalipse 5:11, você vai ver a igreja entoando um cântico de vitória, de louvor. Amém? Pelo arrebatamento, pela salvação, pela compra, pelo sangue do Cordeiro derramado. E aqui em Apocalipse 14:2 também verificamos um cântico, que é que nós acabamos de falar, o cântico dos 144 mil. Então, nos dois grupos, nós verificamos um cântico acontecendo. Amém? O cântico, apesar de ter nos dois grupos, o cântico não é o mesmo. Amém? Pois apesar dos dois grupos serem comprados pelo sangue do Cordeiro, a circunstância da vitória é diferente. E que circunstância é essa que eu coloco para vocês? É aquilo que eu comentei no slide anterior. Os 144 mil passam pela grande tribulação. Então, por eles passarem da grande tribulação, eles vão ter um cântico. E a igreja que não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes, vai ter um outro cântico. É por isso que o cântico deles não é o mesmo. Mas os dois têm cânticos de vitória, apenas as circunstâncias mudam. A igreja vai vencer através do arrebatamento, pela redenção plenamente consumada antes da grande tribulação, e os remanescentes vão vencer através do sangue do Cordeiro também, mas no final da grande tribulação. Tá ok? Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Bom, ao longo das Escrituras nós encontramos diversas alusões que comparam o adultério físico com a infidelidade a Deus, inclusive a adoração a outros deuses. Inclusive o livro do profeta Oséias é uma demonstração clara a respeito disso. Quando Deus manda o profeta se casar com uma prostituta para realmente simbolizar o que Israel fazia com Deus. Que eles se deitavam com prostitutas porque eles adoravam outros deuses. Eles deixaram Deus de lado e começaram a priorizar deuses feitos por mãos de homens. E isso Deus compara como prostituição. Israel se prostitui quando ele adora outros deuses. Amém? Então essa comparação de prostituição, do homem se contaminar com mulheres,
essa questão que Deus está trazendo aqui. Quando Deus está afirmando que esses 144 mil não se contaminaram com mulheres, é porque eles não se deitaram, eles não se prostituíram para com Deus, diferentemente do povo de Israel na época de Oséias. Amém? Bom, os remanescentes aqui mantiveram a fidelidade, mantiveram então a obediência a Deus. Segundo, os remanescentes rejeitaram as manifestações que requerem adoração e entretenimento a Deus. Amém? Inclusive tudo que o anticristo oferecia para eles, eles rejeitaram. Desta forma, eles rejeitaram a marca da besta e não se prostraram então diante do anticristo. Amém? Então é por isso que a Bíblia aqui afirma que esses 144 mil não se contaminaram. Eles são virgens e são puros. Aqui Deus está realmente trazendo à tona características de pureza. Amém? Podemos dizer que o texto acima faz referência então à pureza moral dos remanescentes. Tá bom? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Olha que expressão interessante. Aonde quer que vá, ele vai. Agora que eles se converteram, que eles aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, aonde Jesus Cristo vai, eles vão atrás. Não importa o lugar. Amém? Podemos então perceber que o remanescente persevera em seguir a Cristo. Porque se ele vai aonde quer que vá, quer dizer que eles não vão ficar no caminho. Eles vão manter perseverança em seguir a Cristo. Eles estiveram longe do Messias por longos séculos, porém agora, nessa sessão aqui, tendo-o encontrado, permanece então constantemente na sua presença. Tá claro, irmãos? Amém? Bom, estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro. Bom, nós temos aqui então o evento do arrebatamento. Amém? Vamos entender esse texto aqui que nós lemos. Quando o arrebatamento acontecer, vai se iniciar um momento que ainda nós não estudamos, mas haverá uma sessão que nós vamos estudar, que é as bodas do Cordeiro. Então, o arrebatamento aconteceu no céu, quando a igreja subir, vai se iniciar as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É o casamento de Cristo com a igreja. Amém? Então a igreja é a participante do arrebatamento dessas bodas do Cordeiro. Amém? E, ao mesmo tempo, vai se iniciar a grande tribulação aqui na terra. E quem vai estar aqui participando é a mulher, é o remanescente de Israel, é os 144 mil. Então, irmãos, assim que o arrebatamento acontecer, vai se iniciar ao mesmo tempo esses dois eventos, a grande tribulação na terra e as bodas do Cordeiro no céu. A igreja participando das bodas e os 144 mil participando da grande tribulação. Amém? Ambos os acontecimentos aqui terão duração de 7 anos. Ou seja, no mesmo tempo que as bodas do Cordeiro acabar, vai ser no mesmo tempo que a grande tribulação se encerrar. O que nós conseguimos visualizar aqui? É que quando Cristo voltar com a sua igreja para se iniciar o milênio, ele vai se encontrar com os remanescentes no Monte Sião. Então vai se iniciar ali o milênio. Então os dois grupos vão se encontrar quando se iniciar o milênio. Tá claro essa visualização? A igreja e Cristo vindo do céu e os remanescentes venceram na terra. E ao final da grande tribulação, início do milênio, eles se encontram. Amém? Então o milênio é uma nova dispensação onde novas ordenanças e princípios serão estabelecidos. A igreja voltará com Cristo para reinar no milênio. Amém? E os remanescentes, então, entrarão no reino milenar já na qualidade de servos e filhos de Deus. Amém? Lembrando que nós vamos ter uma sessão que nós vamos falar em detalhes sobre as bodas do Cordeiro e sobre o milênio também. Tá ok, irmãos? Amém? Bom, e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis. Outro ponto de contraste aqui entre os 144 mil e os seguidores do anticristo é o engano, tá? Os remanescentes, a Bíblia está afirmando aqui que são puros, não tem mancha, são imaculados, tá bom? E os seguidores do anticristo, eles são contaminados, foram enganados e sofrerão a segunda morte. Amém, irmãos? Tá clara essa primeira parte então, essa sessão de Apocalipse? É um estudo muito rápido.
versículo 1 ao 5, para nós demonstrarmos realmente e nós nos contextualizarmos a respeito dessa questão. Nós temos que fazer essa divisão, nós temos que separar em duas aulas para ficar clara essa questão. Porque já no capítulo do versículo 6 em diante, nós vamos tratar então do primeiro anúncio do Armagedon. Então, enquanto os 5 primeiros versículos do capítulo 14 está falando do final da grande tribulação, agora no versículo 6 em diante, a Bíblia volta para dentro da grande tribulação e vai narrar um tempo da transição da primeira para a segunda parte deste período terrível em que os homens vão enfrentar. Tá cá? Amém? Então, eu espero vocês, irmãos, na próxima aula, quando nós vamos falar então do anúncio, do primeiro anúncio do Armagedon, que consequentemente é o início das taças. Então, assim que nós vamos tratar agora do anúncio do Armagedon, nós vamos automaticamente traçar uma linha de estudo em relação às taças do Apocalipse. Amém? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso você tenha alguma dúvida, irmãos, deixa nos comentários para mim que nós respondemos. Amém? Ou me manda no WhatsApp ou me procura na igreja que nós esclarecemos e explicamos de outra forma, se assim for necessário. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com Deus? Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma aula. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça. Senhor, esclarece a nossa mente. Todo o engano do inferno, todo o engano do inimigo, Senhor, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com a Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. O mundo hoje está corrompido, o mundo quer tragar o Teu povo, o mundo quer realmente trazer ensinamentos que não é a Tua palavra para no meio da Tua igreja, mas nós vamos rejeitar e nós seremos um povo que conhece a Tua palavra. É o que eu peço a Ti. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por separar esse tempo. Eu vejo vocês então na aula 32, quando nós vamos falar então do primeiro anúncio do Armagedon. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.